E aí, pessoal, tudo bom? Agora eu vou conversar com vocês sobre a minha primeira incorporação. O que foi que eu senti, como foi que aconteceu? Então se liga aí e vamos nessa. Alguém já viu essa cena desse filme? Eu acredito que muita gente acha que a sua primeira incorporação vai ser dessa forma, não é? Mas não. Eu vou contar para vocês como foi que eu incorporei pela primeira vez. Antes de tudo, eu quero voltar a falar para vocês que eu sou filho de santo, não sou pai de santo, mas eu trabalho como um médium de incorporação. E aqui eu não vou falar o nome das entidades que eu trabalho por uma questão de respeito a elas. A minha primeira incorporação foi mais ou menos quase um ano depois que eu comecei a trabalhar na casa de umbanda da qual eu frequento. E aí no trabalho interno me colocaram no centro do terreiro, no centro do salão, e começaram ali, já estavam cantando os pontos, já me pediram para começar a pensar na entidade. E a primeira entidade a qual eu comecei a me concentrar para trazer foi o Preto Velho. E eu comecei a pensar nisso, e aí eu comecei a sentir uma leve energia, uma coisa que começou a me deixar com o corpo um pouco mais pesado, um pouco mais, não sonolento, mas uma coisa mais, me deixando mais cansado. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Só que aí você começa a primeira vez, você começa a ficar um pouco com medo, porque você não sabe se está fazendo certo, se você não está fazendo certo. E a dica que eu dou é deixa vir, sente a energia, se depois você não sentir nada, mas continua. E aí só me falavam para ficar com o olho fechado, pensando e trazendo aquela imagem, chamando por ele. E assim eu comecei a fazer. E daí me colocaram sentado. Só que até então eu escutava tudo, eu sentia todo o meu corpo e eu comecei a pensar comigo mesmo, não tem nada aqui, sou eu. Só que eu estava sentado com os braços mais ou menos assim, apoiado nas pernas, e aí uma coisa estranha eu comecei a sentir. Porque com toda aquela energia, com toda aquela agitação, eu tentava abrir o olho. E quando eu tentava fazer assim, meu olho não conseguia abrir. Eu começava, sabe, você sente que alguma coisa está segurando o seu olho. E aí eu comecei a sentir um pouco, não medo, mas eu comecei a ficar um pouco assim, o que é que está acontecendo? Era minha primeira vez. E aí, com isso eu lembro que em algum momento eu tentei levantar o braço, só que meu braço estava muito pesado. Muito pesado. E eu sentia como se eu tivesse com o braço muito cansado, porque eu não conseguia levantar e colocava força e o braço voltava. E aí eu tentei mexer um pouco as costas para levantar e aquela força foi me colocando para baixo e de repente passou. E dali eu já comecei a sentir tudo no meu corpo de novo. Normalmente eu já levantava o braço, mas com o olho fechado. Então eu comecei a perceber que essa era a primeira energia que você ia sentindo. Meio que ele estava te mostrando que, olha, eu estou aqui. Por mais que você esteja escutando, por mais que você esteja consciente, eu estou aqui. E assim foi meu desenvolvimento. As outras entidades depois a gente foi chamando. Eu também fui sentindo. Algumas outras eram um pouco diferentes. Isso eu posso depois contar para vocês no próximo vídeo. Mas essa do Preto Velho especificamente, eu comecei a sentir isso. E aí eu lembro que cada vez que chamava o Preto Velho, eu começava a sentir o braço dessa forma, e depois eu fui me entregando, eu fui perdendo o medo e fui deixando ele me controlar. E aí hoje, na gira de Preto Velho, eu sinto a energia já de uma forma diferente. Já não é uma energia que me deixa pesado, já não é uma energia que me deixa, sabe, brigando comigo, porque eu já entendo o que acontece. Eu sinto o meu corpo, eu escuto barulhos, mas eu não lembro de quem estava na minha frente, eu não lembro do que foi falado. Raras as vezes que eu sinto alguma coisa assim que grava na minha mente. Isso é muito raro, então normalmente eu não sinto. E então isso é uma forma que eu comecei a doutrinar, eu comecei a aprender.
Então, eu acho que as pessoas, quando elas vão começar a desenvolver para receber uma entidade, elas ficam muito preocupadas com o que eu vou falar, como é que eu vou agir. Isso é super natural, porque é uma coisa totalmente diferente. Mas as minhas entidades, por exemplo, elas levaram um certo tempo para começar a falar. Primeiro, não se preocupe em falar, porque se você for falar de início, vai ser você. Então você pode perder a conexão. Não abre o olho, porque ao abrir o olho, você também perde aquela conexão. Então fica com o olho fechado, porque a energia vai, a energia volta, a energia tem momentos que você vai falar e você vai entender tudo que você está falando, e tem momentos que você vai falar uma coisa inconscientemente porque já não é mais você. Mas procura se entregar. No começo vai ser bastante difícil, mas o se entregar é o que é importante, é aprender como você pode deixar que a entidade te guie, a entidade te leve, para daí sim você começar a deixar que ela trabalhe por você. E para trabalhar também eu levei um bom tempo, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos em desenvolvimento para começar a atender. Vai no seu tempo, vai fazendo, não tenta querer fazer as coisas na pressa para achar que eu tenho que fazer porque eu tenho que ser médio de trabalho, se eu não for médio de trabalho eu não tenho valor nenhum. Sim, tem valor porque dentro da casa todas as funções são importantes. Tem funções que são muito mais importantes até que o próprio médio de trabalho. E aí as pessoas acham que ser médio de trabalho é a pessoa que é mais importante, que tem... E não é nada disso. Tem dia que a gente está muito cansado, que a gente não tem vontade de levantar e ir para o centro para ajudar, para trabalhar, mas a gente lembra do compromisso que a gente tem com o outro e aí a gente vai e dá certo. Então, a minha primeira vez que eu recebi foi dessa forma. E você, como é que você recebeu? Ou você que ainda vai receber, o que é que você está aí pensando aí, como é que vai ser? Deixa aqui nos comentários, vai falando aí, que a gente vai conversando. Eu estou aqui para tirar algumas dúvidas que eu possa, e as que eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou conversar com outras pessoas mais experientes e trago para vocês. E se você está gostando dos nossos vídeos, curte aí, ativa as notificações e vamos lá.